queremos ouvir, mas que nós precisamos ouvir nessa noite, Pai. Assim te oro, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, podem assentar, por favor. Para mim é um motivo de honra, alegria, estar retornando a esta casa. Quero louvar a Deus pela vida de cada pastor que eu estou conhecendo hoje. Deus abençoe. Ao Marcelo, meu amigo. Eu falo Marcelo, irmão, até pelo carinho. Eu tenho consideração pelo Marcelo como se fosse um irmão. Ele corta meu cabelo, às vezes a gente vem aqui, às vezes não está nem precisando cortar, mas eu tenho um desejo, eu assim, um prazer de vir aqui. Coisa boa é estar do lado desse homem, aos irmãos, aos músicos. Deus abençoe a você, nosso irmão Carlinhos está ali, grande homem de Deus. A todos os irmãos que eu conheço, os que eu não conheço, amém? Para quem não me conhece, sou o presbítero Maico, congrego na AD Campo Lindo, Assembleia de Deus, professor Davi Cabral, porém, estou ali na congregação do Jardim Central, ali na Rua Real, Pastor Osias. Trago um grande abraço do Pastor Osias. Eu estou aqui, eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Minha esposa, Diaconisa Laiana, mais uma vez, quero pedir perdão, não pôde estar presente, porque ela está dando ensaio para as irmãs, que vai vir a festividade agora, 3, 4 e 5 de setembro. Os irmãos são todos convidados. E minha filhinha também está com ela. Irmãos, para não ficar só em minhas palavras, abra vossas Bíblias no tema ao qual foi passado. Eu, como estou começando, irmãos, eu estou aqui muito temeroso, com tremor, porque eu sei que a minha retaguarda e diante de mim tem grandes homens e mulheres de Deus, conhecedores natos da palavra. Mas eu estou aqui como servo e eu creio que o Senhor continuará falando aos nossos corações. Lucas capítulo de número 19, aleluia. Versículo de número 2. Aquele que achou, diga eu achei. Eu achei. Apenas acompanhe, por favor. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Repita comigo, por favor. Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. Repita assim comigo. Um chefe. E era rico. Um chefe. E era rico. Podeis assentar, por favor. Coisa boa é estar na presença de Deus. O homem, ele precisa ter a consciência que sem a presença de Deus ele não vai a lugar algum. Amém. Aleluia. Independente da classe social, independente dos bens, independente da raça, o homem, ele tem que ser totalmente dependente de Deus. Aleluia. Bem sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. E mediante a esse amor, Deus não poupa seu Filho. A Bíblia nos faz saber que Deus, ele criou o homem do pó da terra. Deus, ele criou o Adão do pó da terra. E Adão agora ele está ali no jardim do Éden. Mas o que nos chama a atenção é que Deus viu que o homem estava só e que não era bom o homem ficar só. Aleluia! E cria, forma a mulher da costela de Adão, a disjuntora, aquela que era para andar lado a lado com ele. Todos sabem que o pecado ele veio entrar na humanidade. A serpente veio a enganar Eva. Eva come do fruto, leva até Adão, e Adão também desobedece uma ordem divina. Ali entra o pecado na humanidade. A Bíblia nos faz saber que a presença de Deus estava no Éden. Quando Deus ele formou o homem, ele formou o homem para estar lado a lado do homem, para ter um relacionamento com o homem. Mas bem sabemos que o diabo, a serpente, Satanás, o nosso adversário,
Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu quero pregar nessa noite sobre um Jesus que veio aqui na terra, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que veio para dar vida e vida com abundância, que veio para trazer paz, que veio para trazer vida. Então nessa noite eu creio que você vai sair por essas portas, não da mesma forma que eu estou. Se você entrou aqui por essas portas hoje triste, cabisbaixo, pensando em parar, ei, creia que Jesus está na casa. Posso ouvir glória a Deus? Veja bem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bem sabemos que tinha um homem chamado Isaías, um profeta messiânico, que anunciava que Jesus iria vir. Estou adiantando um pouco, para vencer a serpente ali na cruz do Calvário. Bem sabemos que esta promessa foi feita lá em Gênesis, quando Deus fala que iria pôr inimizade entre a mulher e a serpente, entre a mulher e Satanás, porque certamente de uma mulher entrou o pecado, mas com certeza de uma mulher iria nascer o Salvador, aquele que Isaías profetiza sobre o Messias, aquele que iria tirar toda a dor do mundo, todo o pecado. Nós que estávamos condenados à morte eterna, agora estamos sendo alcançados pela graça vindoura. Que graça é essa? É Jesus Cristo. Mas certa feita, o Espírito Santo visita uma mulher chamada Maria. Olha o que me chama a atenção. Que quando o Espírito Santo ele chega diante de alguém, ou melhor, dentro de alguém, a vida muda completamente. Havia um que era tido como um louco, sabe quem? João Batista. Andava pelo deserto e todo mundo falava: ih, lá vai o louco, o que é aquilo? Mas posto que clama no deserto, eu vou profetizar aqui nessa noite. Talvez você esteja num deserto e falando assim: Senhor, eu estou clamando, meu Pai, eu estou nesse vale, eu estou no deserto, mas Deus te chamou como João Batista para pregar no deserto, para pregar no anonimato, aonde que ninguém está vendo, mas Jesus está te contemplando. Posso pregar? Posso pregar? O homem é dependente da presença de Deus. O homem necessita da presença de Deus. Só que o que me chama a atenção é que no jardim do Éden a presença estava lá. O que me chama a atenção é que dentro da arca, lá com Noé, a presença estava lá, Jesus estava lá. O que me chama a atenção é que com Moisés, ali no Egito, lutando ali diante de Faraó, e o próprio Deus muitas das vezes endurecia o coração de Faraó, mas a presença de Deus estava lá no Egito. O que me chama a atenção é que quando José foi parar ali na cova, é que quando José foi parar lá no Egito, a presença estava lá. O que me chama a atenção é que quando Davi estava diante daquele gigante, a presença de Deus estava lá. O que chama a atenção também é que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estava dentro da fornalha, o quarto homem estava lá. Ele está aqui nessa noite. Que negócio é esse? Eu não tem 3 lá dentro da fornalha? Tem 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Que negócio é esse? É Jesus, meu amado. Não importa onde você esteja, o que importa é que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está na sua vida. João Batista no deserto, ele estava lá.
Jesus ele veio para cumprir uma ordem, um chamado. Jesus ele nos deixou uma prova que o crente ele precisa obedecer. Jesus ele veio cumprindo um chamado divino, ou seja, Jesus não perdeu a sua deidade. Não. Ele continuou sendo Deus. Como assim? Porque nós cremos num Deus que subsiste em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a trindade divina. Ei, meu amado, quando eu começo a contemplar mediante a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra, ela foi revelada para nós através de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o Verbo é a palavra, estava no princípio com Deus, e Ele está aqui nessa noite. Se Ele está aqui nessa noite, a sua vida vai mudar completamente. É verdade, aleluia. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Eis que estou a porta e bato. Precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo não vai forçar eu e você a fazer nada. Não. Porque nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas uma coisa eu garanto: eu estou pregando aqui de um Jesus que salva, batiza com o Espírito Santo, que cura e que quer habitar dentro do seu coração. Esse é o Deus, esse é o Cristo que eu estou pregando. Sendo que Jesus ele foi crescendo, nasceu da Virgem Maria, foi crescendo em estatura, em conhecimento e na graça. Sendo que ele foi preparado, adquiriu conhecimento, obedecendo os estatutos da lei divina, cumprindo a lei, porque Jesus veio para cumprir a lei e trazendo a graça. Aleluia. Você sabe o que é graça, meu irmão? Favor merecido. Nós não merecemos, não, irmão, mas a graça nos alcança. Quantos se foram por esses dias e nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor? Se eu fosse você, eu começava a glorificar. Aí você fala assim: mas eu vou lembrar, Deus está sofrendo, você tem tudo, você tem saúde e você tem Jesus na sua vida. Comece a glorificar, seja grato, porque você está na presença de Deus. É forte. Deus poderoso. Quantos se foram? Verdade. Quantos se foram? Muita glória. Ir com Cristo? Amém. Mas e se for sem Cristo? É verdade. Há uma eternidade nos esperando. Aleluia. Aleluia. Há uma eternidade. Ei, calava, não querer falar. Glória. É noite de nós nos examinarmos. Deus, a verdade. Deus da glória. Saber que precisamos voltar ao primeiro amor. Amigo, Pai do céu. Além, calai, querer, manai. Deus poderoso, Pai. Não são os pastores que têm que examinar aos irmãos, nem os irmãos que têm que examinar os pastores. Meu Deus. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu vou pegar. Não vou entrar. O homem tem que fazer um check-up e falar: Senhor, eu preciso melhorar. O apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Ei, meu amado, o apóstolo Paulo nos deixou um legado que nós temos que ser semelhante a Cristo. Temos que seguir o exemplo de Cristo. Se eu perguntasse nessa noite: quem está parecido com Cristo? Aleluia. É, Jesus. Quer ser abençoado? Se aproxime mais de Jesus. Glória. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, meu amado, não se preocupe com acrescentar, não. Busque primeiramente o reino dos céus. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos nessa terra, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nosso mundo é celestial, aonde as ruas são de ouro, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor.
escravizado. Venceu o diabo na palavra. Quer vencer as batalhas? Essa é a palavra de Deus. Viva essa palavra, medite dia e noite, que é alimento diário. A Bíblia diz: o pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo, Ele que habita no nosso coração. Havia um homem, vou começar a pregar, chamado Zaqueu, publicano, cobrador de impostos. Só que o que chama a atenção é que ele não era apenas um publicano, ele não era um homem qualquer, ele era chefe dos publicanos. Então nós estamos falando aqui de uma pessoa grande, uma pessoa de status, uma pessoa que aparentemente era impossível se converter ao Evangelho de Cristo. Veja bem, quando nós vamos estudar um pouquinho sobre Roma, sobre todo o martírio, sobre a perseguição que o povo judeu sofreu mediante ao povo romano, ao exército romano, nós vamos ver que já foi dito aqui muito bem explanado. Deus abençoe os pastores. Nós vamos ver que esse homem era tido como um traidor, porque ele era judeu, conhecia a lei e mesmo assim ficava do lado dos opressores. Só que o que chama a atenção é que esse homem, ele era aquele camarada que se achava esperto, porque ele preferiu ficar do lado de Roma para ter uma boa vida, ou seja, para ter posses, para ter riquezas, porque a Bíblia vai dizer que esse homem era chefe dos publicanos e além do mais era rico. Eu fico imaginando quando Zaqueu ia passando, creio eu que até com uma escolta, com uma segurança, porque com certeza aqueles judeus, né, alguns revoltados não convertidos, isso aqui nos deixa um exemplo, irmãos. Quando tem alguém que nos persegue, quando tem alguém que nos calunia, a gente não pode o joelho, entrega na mão de Deus e deixa que Deus age ao seu favor. Que negócio é esse? O irmão está me perseguindo. Está me perseguindo. Aí eu vou lá pegar pelo colarinho dele e falar: você não pode fazer isso comigo. Não. Nós temos que pregar que Jesus é amor. Jesus mandou nós perdoarmos. Perdoa quem te persegue. Deus agora. Aleluia. Meu Deus. Certa feita falaram assim comigo: eu queria que no céu tivesse 12 portas. Aí eu olhei assim, eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Eu falei: mas por quê, meu irmão? Porque você ia entrar por uma e eu ia entrar por outra. Aí eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Que negócio é esse, rapaz? Como é que eu vou entrar por uma, irmão, vai entrar por outra? Significa que ele tinha alguma coisa contra mim. Eu falei: meu irmão, você me perdoa em nome de Jesus se eu te fiz algo sem ter feito. Porque o crente é assim, irmão. Mesmo que você não faça nada, se desce na presença de Deus, que no momento Deus vai te exaltar. Olha só. Eu procurava ver quem era Jesus. Creio eu que Zaqueu com certeza estava ouvindo os milagres de Jesus, porque a fama de Jesus percorria. Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que ele curou um cego de Jericó. Aí o Zaqueu começa a olhar assim. A Bíblia diz: os sinais seguirão os que? Os sinais seguirão os que? Crê. Zaqueu começou a crer e falou assim: eu preciso ver que Jesus é esse. Que homem é esse? Só que Zaqueu era pequenininho, irmãos, não desmerecendo os homens e mulheres de baixa estatura. Só que aonde Jesus passava, uma multidão ia com ele. Só que duas questões: algumas multidões que iam com Jesus, algumas dessas pessoas iam com Jesus pela pessoa que ele era, ou seja, que sabia que ele era o Messias, o Salvador, o Cristo. Só que tinha outros, meus pastores, que iam diante de Jesus ou até Jesus, sabe por quê? Porque tinha interesse. Só que aqui não tem esses crentes interesseiros, não, irmão. O que mais nós vemos hoje aí é a teologia da prosperidade. Eu não estou aqui criticando teologia, não, porque eu faço e estou concluindo. Mas eu estou falando que a teologia da prosperidade, irmãos, não ausenta, ou seja, não é maior do que Jesus.
deficiência dele? Talvez você esteja olhando assim, falando assim, como pode isso? Jesus conhece a minha mente e a sua mente. Você pode estar de boquinha fechada, mas no pensamento, meu Senhor, o Espírito Santo, eu parei meditando na palavra essa semana, e eu lendo ali a carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer para ele permanecer firme. Sabe por quê? As afrontas eram grandes, meu irmão. E sabe como é que a afronta ela atinge? O primeiro lugar é a mente do crente. Porque uma vez que o diabo ele atinge a mente, ele desestabiliza todo o seu comportamento. Peça ao Senhor nessa noite para blindar a sua mente. Meu Deus, que graça! Que graça nesse lugar! Meu Deus! Eu vou levantar para você daqui a pouco pelas mentes. Que negócio é esse? Glória! Aleluia! Jeová vai começar a blindar a mente aqui por teu aniversário. Eu vejo quando ele joga a seta. Mais um escudo, bloqueio está sobre a nossa vida nessa noite. Vem comigo. Sabe que eu vendo que ele não podia ver quem era Jesus, ele sobe em uma figueira brava. Olha só que coisa interessante. Quando ele sobe nessa figueira brava, Jesus ia passando. A primeira coisa que Jesus fala é: desce depressa. Eu acho que os irmãos já começaram a entender. Irmãos, o crente para ser vitorioso ele tem que descer, irmão. Mas você fala assim, mas não tem mais fundo, eu já desci muito. Mas Jesus nos chama para a água mais profunda. A água ainda está no tornozelo, meu irmão. Ensina a graça de Deus, ainda está no tornozelo. É mais profundo. O Senhor te chama para um relacionamento mais profundo. Não estava aqui não. O Espírito Santo manda dizer porque ainda está muito raso, irmãos. Está muito superficial. Desce mais, mergulha mais na presença de Deus. Mergulha na presença de Deus, porque Deus quer te levantar nessa terra. Eita glória! Eita Deus! Meu Senhor da glória! Desce depressa. Desce depressa. Desce depressa. Sabe o que é isso? Zaqueu, desce depressa, que eu tenho que cumprir meu ministério. Sabe por que eu passei aqui? É porque eu quero te abençoar, porque eu quero mudar a sua história. Aí sabe o que o Espírito Santo manda te dizer? Sabe por que você saiu da sua casa hoje cansado ou cansada? É porque Deus quer te abençoar. Sabe que você falou assim, ai, mas eu vou lá. Senhor, eu estou pagando, mas eu tenho que ir. Senhor, mas eu tenho que chegar lá. Me ajuda, meu Pai. Eu quero te adorar. Sabe por quê? É porque o Espírito Santo te impulsionou para mudar a sua história. Desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. Aleluia! Repita assim comigo, por favor. Pousar na sua casa. A Bíblia fala, já foi dito, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Ele habita dentro da minha vida e da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele nos fez com suas próprias mãos. Eu fico imaginando ali no início do pó da terra, com as próprias mãos o Senhor moldando. Aí foi um braço, tronco, braços, dedos, pernas, pés, cabeça, cabelo, olhos, boca, orelhas. Só que agora o homem está ali. Mas o homem era só o corpo, sem vida. Aí o que chega mais
atenção, do carinho, da obra perfeita. Ele sopra o fôlego de vida. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Ele sopra o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. Filha, meu Deus! Você não é qualquer um, meu irmão. Você não é qualquer um, não, irmão. É verdade. Você é alma vivente, já foi dito aqui nessa noite. O homem possui espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Eu sei que as horas já se foram. O espírito, ele volta para Deus quando o homem parte. A alma é o centro das emoções. Só que o espírito é o que nos dá ligação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Só que para nós termos essa ligação era necessário um mediador, um sumo sacerdote. E que sacerdote é esse? Jesus Cristo. Quem é o mediador entre Deus e o homem? Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo que quer mudar a sua história nessa noite. Por favor. Coisa linda! Deus! Glória! Glória! Meu Deus! Quando Jesus chega diante de Zaqueu, automaticamente ele se arrependeu dos seus pecados. Deus! Isso aqui me faz lembrar um homem chamado Saulo, que era o perseguidor nato da igreja primitiva. Perseguia os judeus, perseguia os servos do Senhor. Estava presente diante da morte de Estevão. Mas certa feita, ele indo para matar os cristãos, Jesus aparece diante dele. Aleluia! Quando Jesus aparece diante de Saulo, ele cai. Porque a glória do Senhor, estou falando de glória, irmão, não estou falando de fogo estranho, não. Glória, presença, é a mesma presença que está aqui. Aleluia! Saulo vai dizer assim: quem és, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu persegues. Tu para te recalcitrar contra os aguilhões. Meu Deus! Glória! Deus da glória! Meu irmão, é o homem tentar lutar contra a boa e perfeita vontade de Deus. Deus manda você ir aqui, ó, reto. Aí eu e você, muitas das vezes, desvia um pouquinho, vai pro lado da esquerda. Aí o Espírito Santo usa aquele vaso, aquele homem cheio de Deus que tem relacionamento, que sobe no monte, que vai por baixo, e ora por você. Aí vai assim, meu irmão, assim diz o Senhor, vem por lá de cá porque Deus está mandando. Aí você ainda fala assim: ai rapaz, tu não está sendo usado por Deus, não, está na carne. Meu Pai do céu. Eita, Jesus! Volta em contratempo, meu irmão. Volta em contratempo, minha irmã. Volta em contratempo. Porque Jesus está voltando. Tá fiel, Jesus. Obrigado, Pai. Oh, aleluia! Certa vez está falando assim comigo. Acompanhe o pregador. Aí o obreiro chega, vira para mim e fala assim: quem? Esse menino? Aí eu olhei assim, meio que espantado. Preste bem atenção, igreja. Aí eu falei assim: Senhor, tem misericórdia. Aí o Espírito Santo falou assim: meu filho, o reino dos céus é dos pequeninos. Aleluia! Aleluia! Coisa linda, Jesus! Quer entrar no reino dos céus? Faça como criança. Aleluia! Aí você fala assim: mas criança não sabe discernir o que é certo e o que é errado. É verdade. Não, mas a criança ela perdoa fácil. Verdade. Você pode chegar e dar umas palmadinhas na criança, ou falar não para ela.
Ela vai chorar, mas ela não vai guardar rancor. Glória a Deus. Ele mandar, que ele mandar. Glória. Quer entrar no céu? Seja como pensa. Aleluia. Seja como pensa. É poderoso. Se der um tapa numa face, Aleluia. vira outra. É verdade. Isso não é hipocrisia não, tá? É o que eu vivo. Amém. Eu estou diante da palavra de Deus. Aleluia. E se tem uma coisa que o homem ele precisa ter temor de Deus. Aleluia. Não é hipocrisia. Nós temos que viver o que nós pregamos. Aleluia. Porque quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito, nós não ficaremos mais nessa terra. Aleluia. Nós subiremos para a glória. Eu posso fazer uma oração? Posso? Amém. Amém. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Eu vou levantar 2 clamores. Irmãos, eu não vou expor ninguém aqui não. Não. Mas você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Aleluia. Eita Deus de mistério. Porque eu estava no meu trabalho hoje, o Espírito Santo falou comigo, filho. Transmite um recado para a minha igreja. Meu Deus. Porque chegará o momento que muitos tentarão me clamar, mas será tarde demais. Meu Deus. General. Falei, banai. Meu Deus. Chegará o momento, naquele grande dia, que o Deus vivo dará ordem ao seu Filho Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja. É verdade. E o Espírito Santo sobe junto com a igreja. Se com o Espírito Santo aqui, já não é fácil. O Consolador, aquele que libertou Zaqueu, que trouxe salvação à sua casa, que salvou, que ressuscitou, que está à destra do Pai, mas que vai voltar. Ele fala na ascensão: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestido de você foi revestido de poder através do Espírito Santo. E Jesus nos prometeu que nós não ficaríamos órfãos. Ele iria, mas iria enviar o Consolador. E o Consolador está aqui. Você que precisa liberar o perdão é o primeiro clamor. Marcelo, já vou entregar. Você que precisa liberar o perdão para alguém, aproveite enquanto há tempo. A oportunidade é essa. Não perca tempo. Clame ao Senhor nessa noite. A Bíblia diz: clama-me e responder-te-ei. O Senhor vai te responder. Eu vou clamar por você. Deus, em nome de Jesus, eis aí o teu servo, a tua serva, que reconhece, Jesus, que precisa liberar o perdão, mas que não consegue, Senhor, porque não tem força. Talvez essa pessoa olhe assim: Senhor, mas eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada, Senhor, estou sendo caluniado. Puta calúnia! Ele, calamanai, telemanai. Tem se levantado contra homens e mulheres de Deus. Mas o Espírito Santo está passeando em nosso meio. Está jogando por terra toda obra de dissensão, de fofoca, de calúnia. Deus quer te abençoar muito, mas é necessário você liberar o perdão. Senhor, em nome de Jesus, dá força para esse homem, dá força para essa mulher, para liberar o perdão.
não nessa noite, porque eu creio que com certeza entraremos no céu se liberarmos o perdão. Em nome de Jesus. Agora olhem para mim, por favor. O segundo clamor para encerrar. Você que está enfermo e precisa de uma cura, vem aqui na frente que nós vamos orar para você, por você, e você vai ser curado ou curado. Irmãos, é só para quem crê. Aleluia. Não venha para agradar o pregador, não. Não faça isso, não. É pela fé. É pela fé. Aleluia. Maravilha, É pela fé. Glória a Deus. glória. A Bíblia diz que se nós cremos, faremos obras ainda maiores do que Jesus. Aleluia. E na nossa mão tem poder, sabia? Olha para a sua mão aí, ó. Olha para a sua mão. Estenda a sua mão assim, estenda a sua mão. Eu não vou impor as mãos sobre os irmãos, não. Não. Porque não é no meu nome, é no nome de Jesus. Se nas nossas mãos há poder, você mesmo vai ser um agente do milagre através de Jesus Cristo. Por quê? Porque o que cura é o nome de Jesus e a fé. Você crê que Deus vai curar você nessa noite? A Bíblia diz que pela sua pisadura nós fomos sarados. Eu me levanto para você todas as vezes. Você que me ouve através desse som, receba cura no seu lar. Nessa noite, receba a salvação, receba o milagre da parte de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus. Coloque a mão, por favor, no local da enfermidade, se for ético, por favor. Coloque a mão na enfermidade ou na sua cabeça. Nós vamos clamar. A igreja toda estende a mão para cá. Deus, em nome de Jesus. Eis aí, meu Pai, a sua igreja. Pai que crê que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Nós damos ordem no mundo espiritual que toda dor, que toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus, já foi quebrada, que toda maldição já foi vencida, já foi desfeita ali na cruz do Calvário. Nós declaramos a cura nessa noite em nome de Jesus. Senhor, não é no meu nome, não, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Receba poder, receba cura, receba poder, receba cura, receba poder nessa noite. Satanás, em nome de Jesus, pega tudo que é seu, essa pessoa que está presa no mundo espiritual, que não consegue largar esse vício, sai agora, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Você que está nesse portão, sai agora. Sai agora. Em nome da maravilha, Jesus, saia. Pai, eis aqui vários representados. Eis aqui vários representados. Senhor, mas cuida cada lá. Você falou assim, adversário. Você está lá. Você está lá, mas quando você
longa e vitoriosa em nome de Jesus. Olha todos para mim aqui, por favor. Repita assim comigo. Eu sou. Se você for do sexo feminino, você vai falar vitoriosa. Se for do sexo masculino, vai falar vitorioso. Então foi um treino. Vamos lá. Eu sou um vitorioso em Cristo Jesus. Esse já foi o ensaio. Vamos lá. Eu sou bem forte para abalar o inferno em nome de Jesus. Eu sou um vitorioso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E as palmas loucas. Para encerrar, você que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, que ouviu essa palavra, que o mesmo Jesus que libertou Zaqueu, o mesmo Jesus que curou o seu inimigo, ele está aqui nessa noite, ele quer te salvar, ele quer mudar a sua história. Já teve testemunhos aqui de que nós éramos um sem a presença de Deus e hoje nós somos totalmente diferentes. Há alguém que queira reconhecer Jesus como Salvador nessa noite, ou que queira retornar para os caminhos do Senhor? Você que ouviu essa palavra, há alguém para Jesus nessa noite? Onde está a primeira alma para Jesus, a primeira vida? Há alguém? Todos que são cristãos, faz um sinal assim, ó. Você que ainda precisa renovar a sua aliança com Cristo, a oportunidade está dada. Há alguém que queira retornar para Jesus nessa noite? Alguém? Amém? Que o Senhor te conceda uma nova oportunidade. Meus irmãos, muito obrigado. Marcelo, Deus abençoe, pastores. Muito obrigado. Eu só vou falar uma coisa. A minha agenda é bem cheia, porque eu tenho muito compromisso. Trabalho com a minha igreja. Mas isso é profético. Você vai me mandar mensagem. E você vai ver vidas testemunhando o que Deus fez aqui. Só que eu vou pedir uma coisa aos irmãos encarecidamente. Nós estamos na terceira? São 7? São 7 novos. A nossa vitória, ela já está no início, está no meio, mas com certeza ela está no fim. Se você não fez um propósito de Deus de fazer essa campanha, é melhor não votar se não for cumprir. Mas eu tenho certeza que haverá testemunhos em nome de Jesus. Deus abençoe. Quando lembrarem, orem pelo presbítero Maio. Careço nas orações dos irmãos. Deus abençoe. Vamos receber o sangue do Senhor como a lei da nossa. Aleluia. Foi forte que Deus fez aqui através do profeta Maicon. Eu quero reforçar. Você ouviu falar, Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar, mas ele não andava com Jesus. Ele não tinha aceitado Jesus. Mas o Senhor, ele quis, aleluia, como quer que você também, aleluia, ande com ele. Eu não sei o que impede você de levantar a sua mão e aceitar a Jesus, mas o nosso plano, o nosso chamado aqui na terra é para convidar a você a aceitar esse Jesus até o encontro. Aleluia, não adianta você só seguir. A Bíblia vai dizer que Jó, ele conhecia, ele ouvia, mas não andava com Jesus. Então você, que de repente está com vergonha, não quer vir aqui na frente e aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador, no final do culto você pode estar vindo aqui. Você pode estar vindo aqui e falar assim: não, eu ouvi essa voz, eu ouvi o presbítero Mike falando, aleluia, né, que é importante você aceitar Jesus, é importante você levantar a tua mão cansada para ter um encontro com Deus. Porque me perdoe, há dois caminhos: ao céu e ao inferno. Ou você também aceita pelo amor, também vai aceitar pela dor. E pela dor é triste.
Aleluia. Mas se você não quer vir aqui na frente, agora, que o Senhor Jesus te conceda outra oportunidade. Amém? Sou grato. Muito se alegro, a igreja pode se sentar um pouquinho, louvado seja Deus. Muito me alegro em ver o presbítero Alexandre, meu irmão Wando, Marcelo, louvado seja Deus, Morisé, aleluia. Nosso irmão Levita, Eliel, que eu esqueço o nome, o varão aí no canto aí, né? São pessoas que moram no coração. Eu me emocionei quando o diácono Wando falou sobre quem me conhecia, o irmão Fernando, o presbítero Fernando, que eu me espelhei muito, ele ficou até surpreso. Louvado seja Deus, de me ver aqui, louvado seja Deus. Hoje estou como pastor. Louva a Deus pela vida desse homem de Deus, pastor Vantes, pastor Heraldo, Marcelo, vim contando testemunho da Bíblia, e Deus, ele ouve o desejo do teu coração, e ele vai sempre ouvir, porque ele ele não mudou. Ele ouviu o desejo de Zaqueu, porque o Zaqueu, quando subiu daquela árvore, ele tinha um desejo de mudar. Algo aconteceu, sem saber que Jesus ia passar lá. Então você que sentiu o desejo, depois quiser vir aqui na frente, nós estamos aqui para orar. Ou mesmo você chegar em casa e falar, quero ouvir o Fernando passar por aqui, assim, com esse homem diferente. Eu sofri nesse lugar em Seropédia. Pessoas que me conhecem sabem, eu sofri muito. Eu só não fui à morte, aleluia, louvado seja Deus, porque o Senhor tinha um projeto, o Senhor tinha um plano na minha vida, e sabia que eu ia me arrepender do meu pecado e aceitar Ele como Salvador. Eu não esperei largar, não quer dizer, não, eu vou esperar largar para ir para Jesus. Não, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu estava totalmente drogado com a maconha no bolso do cigarro. Quando eu dei por mim, eu estava entregando tudo. E hoje estou aqui, pastor Amado, para ele glória do Senhor. Então você que está ouvindo e quer se reconciliar, quer aceitar, eu não sei porquê, mas eu acho que o Senhor Jesus conhece que tem pessoas aqui que precisa de fazer uma aliança, pastor. Tem alguém que precisa fazer uma aliança, porque o inimigo não brinca de ser inimigo quando a sua vida. Mas estamos aqui no final para orar por você. E eu sentei ali, já vou terminar. Louvado seja Deus, sentei ali e comecei a ler essas coisas aqui. Você que tem pedido de oração do impossível, você traz semana que vem oração para a sua família, foto, traga, bota aqui na caixinha de oração, porque eu sei que vai ter homens e mulheres de Deus que vai subir monte e interceder pela sua vida. E achei interessante, tem aqui, a caixinha do sacrifício, oferta ousada. Eita, como fui abençoado já assim, Eu não tinha nada, mas eu tinha o que eu dava o que eu tinha. E quando eu via, aleluia, minha esposa falava, caramba, que é isso? A minha sogra falou, poxa, eu nunca acho nada, aleluia. Eu ofertava o que eu não tinha para ajudar a obra do Senhor. E aleluia, eu achava 50 reais na rua, pessoas chegavam e falavam, ei, Deus mandou te abençoar, ei, Deus mandou te entregar isso. Quando às vezes eu saía sem ter uma carne em casa, eu saía para ver emprego, mas eu dava o motivo, dava minha oferta. Eu saía com cartão de atuidade da minha sogra. Encontrava pessoas na rua e ia conversando. Aí a pessoa, porque eu falei, encontrei uma pessoa na rua, um pastor. E ele falou assim, vamos ali, eu senti de Deus pagar um lanche, falei, vamos embora. Aí eu falei, em Campo Grande. Aí eu falei, essa barraquinha aqui, o lanche é barato. Ele falou, não, vamos começar a comer lá no China, que é mais caro. Quando Deus ficava tirando melhor. E a gente conversando ali, ele pegou, meteu a mão no bolso e falou, Deus mandou te abençoar isso. Eu saí do cartão da atuidade e chegava em casa cheio de carne, para honra e glória do nome do Senhor. Eu falei, Deus tratou, aleluia, o homem nem me conhecia, me deu aqui o dinheiro, eu passei lá no meio das carnes. Não estou fazendo comercial não,
Mas era o mais famoso que foi Santa Cruz. Fazendo aí das caras, chega em casa, que glória a Deus. Então você que quer ver a obra de Deus crescer nesse lugar, que é a campanha do telhado. Vai ficar lindo você. Meu Deus é forte. Você que quer dar uma oferta especial, você pode botar no envelopezinho. Tá aqui, ó. Marcelo não mandou fazer não, mas eu estou sentindo de Deus. Quem é dizimista e ofertante na casa do Senhor? Tá aqui, ó. Através desse papel aqui, ó. Louvado seja Deus. Minha esposa passou uma dificuldade. Eu não sabia onde correr na crise. Tinha um carro, perdi um carro. Aí o Senhor me deu a estratégia de vender sacolé. Eu não podia botar a moeda aqui, eu botava no saquinho, chegava lá e entregava. Você que quer ser dizimista, ofertante da casa do Senhor nesse lugar, você levanta a mão aí. Levanta a mão, leva o envelopezinho todo mês. Você ajuda a casa do Senhor. Quem quer? Quem está vindo aqui, quer ver a sua obra crescer, quer abençoar a casa do Senhor, pode levantar a mão ou depois do culto vem aqui pegar. Amém? Você vai botar teu nome, pastor Marcelo, junto com o ministério, vai estar orando. E eu creio que as portas vão se abrir na tua vida. Amém? Está aqui o envelopezinho do dízimo oferta. Se você quiser, depois do culto vem aqui buscar. Amém? Na noite desse dia eu quero que a igreja se coloque de pé. Agradeço a Deus pela vida do pastor Marcelo, nosso pastor Maico, pastor Manso, pastor Heraldo, as demais igrejas. Vou sair daqui cheio da presença, sair daqui com o testemunho do varão. Eu achei lindo, com cada um que teve a oportunidade aqui nesse lugar. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês. Eu vou estar orando e pedindo a bênção apostólica, amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai, teu povo que passou por este portão, Senhor, na certeza, Senhor, que tu habita nesse lugar, na certeza que tu, Senhor, vai fazer maravilha e vai continuar fazendo, Pai. O início de semana, hoje é segunda-feira, guarda o teu povo, Pai, porque se tu não guardar, Senhor, vão e vigia, Senhor, sentinela. Então, Pai querido, toma cada um, Senhor, que passou por essa porta, cada lar representado, Senhor, cada Senhor, mente, coração, Senhor, igual o nosso pastor Michael falou, Senhor. Eu creio que pessoas vão vir aqui contar o que Deus fez nesse lugar, porque onde tu estás, Senhor, o sobrenatural acontece. Então leva cada um, Senhor, aquele que veio de carro, aquele que veio de ônibus, aquele que veio a pé, de bicicleta, guarda, livra do homem maligno, Senhor, das balas perdidas, Senhor, dá uma semana de bênção, uma vitória, Senhor, uma semana na tua presença, uma semana, Senhor, cheio da tua presença e vitória, Senhor. Coloca a mão no coração, faz outra forma de ponte. Aleluia, eu vou implementar a bênção apostólica.